para mim é um privilégio. Então, quando eu pensei assim nesses temas da graça, eu fiquei tão feliz que eu vejo como é importante a gente crescer, né? Nesse entendimento da graça, como a gente precisa se fortalecer. E hoje eu gostaria de começar orando, então, muito grato por estar com vocês, desse privilégio, tá? Nosso Senhor tão querido, tão bondoso, que está do nosso lado, Pai, todos os dias. Pai, que sempre teve iniciativa, Pai, em nos procurar, em demonstrar o seu amor. E a gente se sente, Pai, muito amado, muito bem cuidado, Pai, pelo Senhor. Pai, que nessa manhã, Pai, a gente possa continuar crescendo e meditando, Pai, muito mais na Tua graça, no Teu grande amor. E que a gente, Pai, saia daqui muito mais leve, muito mais feliz, muito mais confiante no Senhor, para continuar vivendo, Pai, esse cristianismo vivo. Pai, muito obrigado, porque temos relacionamentos abertos, onde podemos falar de nossas vidas, podemos aprender, Pai, nesse mundo a gente quer espalhar, Pai, essa misericórdia do Senhor, Pai, que o Senhor continue agindo nos tempos difíceis, nessa terra, Pai, chegando a todos os países, curando as doenças, mas principalmente, Pai, a doença que nos afastava de Ti, que outras pessoas possam ter esse privilégio, Pai, que nessa manhã o Teu Espírito fale por meio de mim, para servir e ajudar os nossos irmãos. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Eu te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu fico muito feliz, né, de falar sobre a graça, porque é o atributo que eu mais admiro em Deus. Mas se a gente pensar, essa graça, Deus sempre demonstrou desde a criação do mundo, mesmo na queda, né, quando Adão se afastou, Deus teve a iniciativa de procurar. Deus sempre foi um Deus de iniciativa, de fazer alianças individuais, de relacionamento com cada um de nós. Então a gente tem muito prazer, né? Em saber que essa graça ela está disponível. Só que infelizmente ainda nem todas as pessoas a receberam. E confesso que durante alguns anos da minha vida eu entendia mais essa graça na mente, mas graças a Deus eu tenho crescido. Eu espero que cada um de nós, com essa série de aulas, a gente continue crescendo. Então, hoje, eu gostaria de compartilhar como crescer e se fortalecer na graça. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre Paulo, né? Que eu acredito que foi um dos homens que mais entendeu a graça de Deus. Depois eu vou falar sobre o ápice, que é o momento maior da graça, por meio de Jesus na cruz. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o exemplo de Estevão e vou voltar para Paulo novamente. Então, eu gostaria de começar em Efésios 2, essa escritura maravilhosa, de 1 a 10, que fala o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A primeira reflexão que eu gostaria de fazer é para nós valorizarmos a graça. Então aqui, esse trecho da palavra de Deus, ela fala como era a nossa vida antes e depois de sermos alcançados pela graça. Antes, a nossa vida
era uma vida de morto. Se é que a gente pode dizer que morto tem vida, né? Mas a nossa vida era uma vida de morto. Então, assim, a gente só tinha uma vida em termos físicos, em termos de emoções. Nós estávamos somente vivos para o pecado. Infelizmente, a gente tinha essa vida de morto. Então, nós praticávamos essas transgressões, aquelas ações que a gente pode comparar aos tijolos, e o pecado que a gente pode comparar ao muro, que era aquela condição que nos afastava de Deus. Então, na verdade, eu não tinha uma dimensão de como que era a minha vida antes de conhecer a Cristo. Eu também não tinha ideia de quem eu seguia. Mas quando Deus me chamou, quando Deus chamou cada um de nós, como que nós estávamos? Nós estávamos mortos, nós estávamos sem vida, distantes, sem Deus, estávamos frios. Infelizmente, o morto, quando você vai no enterro, o morto não pode agradecer você, né? Olha, obrigado porque você veio no meu enterro, obrigado porque você me mandou flores, ou até mesmo obrigado porque você está chorando por mim. Então, na verdade, a nossa vida antes da graça era totalmente de frieza, isolamento sem Deus. Porque a palavra fala que éramos merecedores da ira. Não que Deus tivesse raiva de nós ou nos odiasse, pelo contrário. Mas, infelizmente, pela condição do pecado, Deus não podia ter esse relacionamento conosco. Mas o que é mais incrível é que essa escritura fala que nós fomos alcançados por essa graça. Né? Como a Malu cantou hoje, né? Esse ousado amor, esse amor imenso, ele foi demonstrado. E Deus, que é rico em misericórdia, nos alcançou por meio de Cristo. Então, de morto vivo, a gente passou, né, para vivo. Então, a vida de morto, a gente passou para uma vida de vivo. De morto, a gente passou para ressuscitado. Então, isso é impressionante pensar que tudo isso vem por causa do sacrifício de Cristo, do sangue dele derramado na cruz. Uma figura que me inspira bastante é como se eu tivesse um chuveiro de sangue caindo sobre mim todos os dias, que me lava, me liberta. Esse sangue de Cristo, ele não tem prazo de validade. E hoje em dia, apesar da gente cometer algumas transgressões, a gente está livre do poder do pecado. Então, eu gostaria muito que cada um de nós hoje de manhã valorizasse a graça. Então, para a gente valorizar a graça, a gente precisa entender profundamente da onde a gente veio e aonde a gente está. Talvez a gente pode se acostumar de estar vivo, né? E talvez por alguns momentos, né, devido à guerra espiritual, o pecado que está morto, ele também quer ressuscitar. Na verdade, o desejo do pecado seria como se nós fizéssemos uma brincadeira de vivo, morto. Mas isso não é mais possível, né? Graças a esse precioso sangue de Jesus. Então, que hoje, nesse entendimento que a gente tem da graça, a gente possa crescer. A graça, ela também vai nos ajudar. Então, vocês podem notar uma escritura, não vai dar para a gente ler, mas em Tito 2,12, a palavra diz que a graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Ou se a gente fosse pensar numa linha reta, eu coloco a graça no meio. De um lado, tem coisas que podem nos atrapalhar, né? Como o legalismo, a religiosidade, e do outro lado, o relativismo. Eu posso fazer tudo. Então, por estarmos debaixo da graça, a gente às vezes pode confundir, mas a graça é justamente o oposto do legalismo e do relativismo. E algumas vezes, alguns pensamentos enganosos podem vir na nossa mente, como se a gente precisasse fazer algumas coisas, né, para estar bem com Deus, para se sentir confiante com Deus. Foi o que o jovem rico, né? Vocês podem anotar também, em Marcos 10:17, a pergunta que o jovem rico faz para Jesus: o que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? Então, na verdade, são pensamentos enganosos, não são as nossas obras, né, que nos justificam diante de Deus. Né? Como fala aqui em Efésios, né?
O que Deus vai esperar de cada um de nós para a gente valorizar a graça? A gente precisa ter fé, a gente precisa ter confiança na graça todos os dias, independente se a gente vai ter respostas de Deus positivas, o que é mais difícil, respostas negativas, ou quando Deus fala para a gente esperar. Então, a fé, ela é dada para nós. Nós vamos usar a fé ou não vamos usar a fé? Então, para valorizar a graça, a gente precisa realmente crescer muito na confiança. No que é essa graça? É esse amor de Deus que me salva e esse amor que me conserva unido com Deus. Mas aqui também em Efésios capítulo 2, o que a Bíblia diz com relação às obras? Fala que até as obras foi Deus quem fez para nós as praticarmos. Vamos deixar de fazer obras? Não vamos. Mas como diz Lutero, né? O nosso problema não é contra as obras, mas o nosso problema é contra a nossa confiança nas obras, o que é bastante diferente. Então, pensando nessa escritura, pensando na sua vida, no que você tem mais confiado, né? Você tem confiado no que você faz? Você tem confiado nesse amor de Deus que produz muitas coisas que nos ajuda a se afastar do pecado? Eu gostaria que você pensasse muito nesse primeiro ponto. Vamos valorizar a graça de Deus na nossa vida. A segunda reflexão que eu gostaria de fazer, ela vem muito do versículo 7, né? Que fala para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, o ápice da graça realmente é Jesus Cristo. É no que ele fez por cada um de nós na cruz. Então, Jesus, como fala também, vocês podem anotar João 1,14, Jesus é o equilíbrio. Jesus é cheio de graça e a verdade. Só que a graça vem primeiro. Então, a segunda que eu gostaria de a reflexão para a gente poder crescer e se fortalecer na graça é que as nossas vidas precisam refletir uma misericórdia triunfando sobre o juízo. Eu gostaria de, nesse momento, lembrar com cada um de vocês, lá na Galileia. Lembra lá na Galileia, quando Jesus estava lá no Monte das Bem-aventuranças, na pregação do Sermão do Monte? Vocês podem anotar em Mateus 5,44, um ensinamento muito diferente dos fariseus, quando Jesus ensinou: amem os seus inimigos e orem por eles. Que desafio! Às vezes até difícil amar aqueles que estão próximos de nós, né? Como as pessoas gostariam de se sentir amadas, como nossos cônjuges, filhos, amigos, pessoas que a gente conhece. Mas esse nível da graça é tão alto que Jesus nos chama a amar a quem nos prejudica. Vamos lá no ápice da cruz. Vamos ler então Lucas 23. Vamos lá para a palavra. Lucas 23. Vou começar o versículo 34. E fala o seguinte: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Aí eu vou ler o versículo 41. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então, a primeira coisa que eu consigo refletir aqui é que Jesus, ele tinha autoridade na terra para perdoar pecados. Só que nesse momento, ele abdica em perdoar os pecados, e ele se dirige ao Pai, ele começa a orar para o Pai. Nesse momento, eu gostaria que cada um se transportasse para o momento da morte de Jesus na cruz.
Então, pare um pouquinho, reflita, procura pensar que você está lá com Jesus. Você está com Jesus lá na cruz. O que será que Jesus está olhando? Quais são as pessoas que estão ao pé da cruz? Os fariseus, as autoridades, os soldados, talvez alguns curiosos. Eu fiquei fazendo uma pergunta: será que alguém que foi curado por Jesus estava lá na multidão assistindo a sua morte? Estava a família de Jesus, a mãe dele, a tia, algumas mulheres, estava o apóstolo João. Então imagina Jesus olhando aquelas pessoas. Então imagine você com os olhos de Jesus. Se Jesus olhasse para os lados, quem que ele estava vendo? Dois ladrões, e a Bíblia fala que no começo os dois insultaram Jesus. Num determinado momento, um deles mudou de ideia. O que será que está passando na cabeça de Jesus? O que será que Jesus está sentindo nesse momento? Ele estava sendo abandonado por Deus, pelos seus amigos, foi alvo de mentiras, de injustiças. Então Jesus com certeza estava vendo lá inveja, estava vendo mentira, estava vendo raiva, estava vendo, na verdade, também os nossos pecados. Aí a pergunta que eu gostaria de fazer para cada um de nós é: o que saiu do coração de Jesus e da boca dele no momento da pressão, no momento da ferida, né? Nos momentos das feridas abertas, quando o sangue de Jesus estava escorrendo, as feridas físicas. Só que também dentro do coração de Jesus tinha feridas emocionais e espirituais. E essas feridas são muito mais dolorosas e a gente não consegue ver. O sangue caindo, a gente já viu várias imagens, mas o que está dentro é o que muitas vezes acontece com a nossa alma, né? Às vezes, quando a gente faz um machucado, é fácil das pessoas perceberem. Mas quem está percebendo a dor que você enfrenta na sua alma, lá no seu íntimo? Jesus. E o que saiu do coração de Jesus? Justamente foram as palavras de perdão para os seus inimigos. O que Jesus ensinou na Galileia, ele viveu na Judéia, ele viveu com a sua vida. Jesus falou sobre a verdade, mas nesse momento da pressão, essa oração alcançou aquelas pessoas que estavam com os corações abertos. E essa oração chegou até nós. E por essa graça nós fomos abençoados. Nós também éramos inimigos e fomos transformados em amigos. Eu fico pensando muitas vezes o que sai da minha boca, né? Quando eu estou sendo pressionado, ou quando eu estou sendo ferido, ou quando alguma pessoa que eu gosto, ela é ferida. Muitas vezes que eu percebo, não sai muita coisa boa de dentro de mim. Então, minha mãe, ela está doente, eu tenho passado nos últimos 2 meses situações difíceis, levando em hospitais. Muitas vezes senti que, assim, não houve compaixão, né? Senti negligência, né? Eu procurei falar com respeito, procurei, né, fazer o melhor que eu podia, mas no determinado momento eu vi que no meu coração vinham coisas ruins. Aí eu pude ir para casa. O que eu gosto muito de fazer é uma reflexão. Todos os dias eu reflito como é que foi o meu dia. Eu gosto muito de agradecer, mas eu gosto também muito de ver as coisas em que eu pequei. Então, eu decidi pegar essa escritura e também orar por aquelas pessoas que eu senti que prejudicaram, né? Isso para mim foi muito libertador. Quando eu voltei no hospital, encontrei as pessoas, eu estava com um coração diferente. Eu pude perceber que muitas vezes nem são as pessoas, é um sistema, são protocolos de hospitais, né? Então, eu gostaria que você pensasse na sua casa, né? No momento das feridas, o que sai da sua boca, e como cada um de nós pode crescer na misericórdia também, né? E essas palavras de Jesus, elas abençoaram imediatamente um dos ladrões que estava do lado dele. Na verdade, os dois ladrões poderiam ter sido salvos. Então, se a gente pensar
que os dois eram assassinos e ladrões, então não é a intensidade do mal em si que nos separa de Deus, mas é a falta de fé, a falta de acreditar nessa graça. Num determinado momento, um dos ladrões ouviu essa oração de Jesus de perdão, ele foi tocado por ela, ele viu a placa de Jesus sendo rei, e como fala aqui, ele decidiu. Então, a oração de Jesus, de graça, ela abençoou imediatamente a vida de uma pessoa. Pensando na sua vida, né? Qual oração? Quem que você vai abençoar com a sua oração de misericórdia? Aí você pode falar para mim, Jesus era perfeito, né? Ele poderia ter feito isso, mas olha o que pode nos ajudar também, um exemplo de um homem, né? Como nós, pecadores, Estevão, em Atos 7. Vamos lá para Atos 7, o versículo 59. Atos 7, 59. Fala assim: enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então, se a gente pensar quem que era Estevão, né? Estevão era um cristão da igreja de Jerusalém. Ele servia como diácono. Certo dia, ele foi fazer uma pregação, foi fazer uma aula. Ele também falou sobre a verdade, ele não deixou de falar a verdade, ele foi intenso. Ele estava cheio do Espírito Santo. E quando ele foi proclamar essa mensagem, o Espírito revelou para ele o coração do povo. O coração do povo estava de rebeldia, ele via dureza de coração e resistência ao Espírito Santo de Deus. Essa pregação, ao invés de produzir arrependimento, ela produziu o apedrejamento. E o apedrejamento é uma das mortes mais dolorosas e lentas também, porque você tem muitas fraturas no seu corpo, só que ela é lenta porque você demora a perder a consciência. E antes, né, de Estevão perder a sua consciência, justamente o que ele fala, né? Ele está com o mesmo coração de Jesus. Isso para mim é impressionante. Como que um pecador, né, como nós, pode ter, né, chegar, não sei como essas palavras chegaram ao coração, né, de Estevão, não sei como ele aprendeu por meio do Espírito, mas isso me desafia bastante, né? Então Estevão também ele escolheu amar, perdoar e orar por seus inimigos. E essa oração de Estevão, quem que beneficiou? A pessoa que estava, né? O primeiro, né, no caso de Jesus foi o ladrão. No caso de Estevão foi Saulo, que estava segurando a sua roupa, né? Então, a oração de Estevão foi respondida por Deus. E logo depois, Paulo foi chamado, né? E quando que Paulo foi chamado, né? Quando ele estava perseguindo, quando ele estava devastando, quando ele ia de casa em casa e quando ele estava prendendo as pessoas. Muitas vezes a gente acha que se orgulha de alguma coisa que a gente fez no passado, mas olha só, Deus nos chama, né? Na pior, né, da nossa fase da nossa vida. Então, o que eu gostaria muito que a gente pudesse refletir, se a gente crescer no entendimento da graça, as nossas vidas vão refletir mais no dia a dia essa misericórdia, triunfando sobre o juízo, né? Misericórdia vem do latim miseratio, que significa compaixão, e cordis, coração, ou significa a gente ter um coração mais compassivo. Então, se vocês puderem anotar Tiago 2, 12, 13, a palavra de Deus fala o seguinte: falam e ajam como quem vive sob a lei da liberdade, pois será exercido juízo sem misericórdia com quem não foi misericordioso. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Só um minutinho. Então, o mundo clama por misericórdia. Aí a pergunta que eu faço: quem vai clamar por misericórdia?
Mas quem vai clamar por misericórdia não só para si mesmo, mas vai clamar por misericórdia para os outros e até por aquelas pessoas que nos prejudicam. Então, talvez tenha algumas pessoas que são difíceis para você lidar, para você conviver. Mas escolha, né, fazer orações assim, né? Eu até mesmo já fiz orações assim quando fui assaltado, né? Eu sei que no momento falei, Deus, eu não quero orar pelo bandido, mas eu decidi, né? Orar para abençoar quem me assaltou, né? Então eu sei que muitas vezes algumas decisões, tem pessoas que às vezes são difíceis para nós convivermos, mas se a gente decidir no nosso coração crescer, né? Porque assim, eu vejo que é um perigo. Muita gente quer uma coisa para nós e quer uma coisa para os outros, né? Quando a gente erra com os outros, a gente quer ser perdoado e receber misericórdia. Mas quando os outros pecam contra a gente, muitas vezes a gente quer justiça contra o outro, né? Então a gente precisa mais de um equilíbrio. Não estou dizendo que a gente não deva viver sobre buscar a verdade, a justiça, né? Como Jesus viveu. Eu só gostaria de alertar algumas vezes, quando a gente vai buscar a verdade, a justiça, você precisa tomar cuidado, porque muitas vezes as nossas emoções falam mais alto. Muitas vezes nós somos tendenciosos e temos a tendência a ter até reações desproporcionais. A gente acha que muitas vezes a nossa dor é mais forte do que a do outro. Algumas vezes a gente tem uma dificuldade de enxergar o todo, a gente quer enxergar só a nossa parte. Muitas vezes somos imparciais, não queremos ver a visão dos outros nos relacionamentos. Mas vocês podem anotar também Mateus 7, de 1 a 5, né? Quando Jesus fala sobre a trave e o cisco, que muitas vezes a gente acha que o problema maior está no outro. Quando Jesus fala, o maior problema está dentro de cada um de nós. Se nós formos muito mais, se a gente for mais justo, a gente precisa começar a ser mais justo primeiro conosco mesmo, né? Ser mais duro com a gente do que com o outro. Isso pode muitas vezes diminuir a maneira errada como a gente olha na nossa casa, no casamento, com o nosso chefe. Então vamos sempre assumir responsabilidade também. Uma outra coisa que pode nos atrapalhar, às vezes a gente tem algumas questões que são nossas, são do nosso passado, coisas que a gente não resolveu e a gente joga sobre os outros. Então não adianta a gente jogar uma frustração, uma raiva que é nossa, como se as pessoas recebessem isso. Então, em primeiro lugar, a gente precisa lidar com essas coisas dentro do nosso coração. Então, vamos buscar a verdade, sim, vamos buscar a justiça, mas precisa tomar cuidado, né? Para crescermos na imparcialidade e buscar sempre um espírito de pacificação. Felizes os misericordiosos, pois receberão misericórdia. Jesus e Estevão, eles pregaram sobre a verdade, mas eles escolheram abençoar, eles escolheram perdoar e orar. Se a gente fizer isso, a gente vai poder lidar com maus pensamentos que a gente tem. Eu sei que os maus pensamentos surgem, a gente vai precisar lidar com eles até diminuí-los. E o cuidado para a gente não viver debaixo do julgamento. Porque se a gente viver só pela justiça, a palavra diz que nós também vamos receber essa justiça na mesma medida. E para finalizar, a terceira reflexão que eu gostaria de fazer com a gente hoje é que se a gente crescer e se fortalecer na graça, a gente vai ter a nossa identidade muito mais baseada na graça. Então, perante a sociedade, né, a gente tem um documento, né, chamado RG, que contém várias informações sobre a nossa identidade. Baixa um pouquinho, Davi. Eu não sei Eu qual que botei é. 100, tá? Oi? Eu não sei. Um dos itens do nosso RG é o nosso nome. Não. Eu não sei qual que é o nome de vocês, mas tem muitas pessoas que gostam de ter criatividade, né? Então, começa a colocar o nome dos filhos tudo com a mesma letra, né? A minha esposa tem os primos tudo com a letra W. Então, haja criatividade para ter 10 filhos, né? Eu só lembro de 3, né? Will Dexon, Will Dellison, Will Desan. Então, se você pode ter criatividade para colocar nomes, né? Espero que muitas vezes o nosso nome, a gente nem consegue escolher o nosso próprio nome na nossa identidade, né? Eu sei que tem pessoas que têm muita criatividade,
Meu pai também tinha um paciente chamado Feliz Páscoa, né? Então imagina só, quando ele era no consultório, meu pai falava Feliz Páscoa, não era época de Páscoa, o povo falou, o que está acontecendo por aqui, né? Então, na nossa identidade, a gente tem nome, né? A gente tem número, né? E conforme o número, revela se a gente é mais velho ou mais novo, né, Leandro? E também no nosso RG tem a filiação, o nome dos nossos pais, a cidade onde nascemos, se nós somos do interior, né? De Araraquara, se somos da capital, o estado que a gente nasceu, tem a data. No, nossa identidade também tem foto, né? Às vezes, se você pegar na foto do RG dos irmãos, você vê que tem cada foto que parece que a gente está sendo procurado pela polícia, né? Então, tem muitas coisas da nossa identidade, tem uma assinatura, né? Eu mesmo fiz uma assinatura comprida, me arrependi de ter feito uma assinatura tão longa assim, né? Então, assim, pela sociedade tem, né? Esse documento tem vários fatores, né? Agora, se a gente, algumas pessoas fazem alguma pergunta para você, o que que você é, né? O que que geralmente a gente responde? Ah, eu sou professor, né? Eu sou médico, sou advogado, sou pedreiro, eu sou músico, sou dona de casa. Então, muitas vezes na sociedade, a nossa identidade está baseada no que a gente faz e não realmente naquilo que a gente é. Será que a nossa identidade, né? Se você pensando na identidade que você tem, será que você se sente muito mais feliz naquilo que você faz ou naquilo que realmente você é? Olha o que a Bíblia fala aqui, voltando para a gente finalizar aqui com Paulo, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículo de 8 a 10. Desculpa, do 9 ao 10. Paulo fala, pois sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha só que incrível essa escritura, né? A nossa identidade, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Não é pela minha profissão, não é pelo meu conhecimento, não é pela minha beleza, não é pelo meu tempo de cristão que eu sou, mas é pela graça. Eu fiquei pensando como que Paulo ele cresceu nesse entendimento de enxergar essa graça. Aí no versículo 9, né, ele fala, né, que ele era o menor dos apóstolos. Se a gente pensar, Paulo, ele não teve o treinamento que Jesus teve com os outros apóstolos. Ele não ficou 3 anos sendo treinado por Jesus. Ele teve um chamado repentino, ele teve um encontro maravilhoso com Jesus, mas ele não teve um treinamento, né? E ele não se achava merecedor de ter recebido essa graça e muito menos de servir como apóstolo. Aí eu fiquei pensando, o que que ajudou Paulo, né, a enxergar essa identidade dele baseada na graça? E o que eu refleti é que Paulo ele fez as pazes com o passado dele, né? E talvez a gente não enxergue o nosso passado tão ruim como o de Paulo. E talvez isso nos atrapalhe. Falar, eu não sou tão ruim como Paulo, eu não permiti que matasse pessoas, eu não arrastei, eu não persegui pessoas. E a gente não enxerga a nossa pecaminosidade como a gente deveria. E por outro lado, a gente se sente melhor. E talvez por isso que a gente não mude tanto pela graça, não deixa esse amor transformar a nossa vida, porque a gente ainda fica preso ao passado, né? E Paulo, ele também teve que lidar com as consequências do passado, mas ele fez as pazes. Ele não se achava merecedor, mas esse fato de enxergar a pecaminosidade não afundou ele para baixo, mas levou ele para a graça. Então, o fato da gente ver que era morto, então não tem morto melhor que outro morto. Todos os mortos são mortos, né? A gente era morto, né? Como fala a Bíblia, né? A gente talvez se ache que era um morto melhor do que o outro. Mas Paulo lidou com as consequências. Imagine ele encontrando as famílias, as pessoas que ele arrastou,
as pessoas que ele levou na prisão. Imagina se Paulo tivesse encontrado a família de Estevão. Então, ele lidou com as consequências do passado, mas ele fez as pazes, porque isso fez com que ele fosse mais forte para a graça. Algumas vezes podemos ter alguns fantasmas do passado, né, nos levando para baixo e não nos levando para a graça. Então, pare de brigar com o seu passado, né? Não se achar o passado ruim para você se derrubar, mas pelo contrário, que o seu passado talvez não foi o que você fez, mas alguma coisa que fizeram contra você. Leve isso para a graça e não para a frustração e para questões de dúvidas. Então, que essa consciência da pecaminosidade nos leve para a graça. A outra coisa que eu refleti, né? Vocês podem anotar também Filipenses 3, de 3 a 10, que Paulo refletiu na nova vida dele, no que fazia sentido. Então, aqui Paulo anteriormente tinha muitas coisas que ele confiava, né? Como fala em Filipenses 3, ele confiava em ser circuncidado no 8º dia, ele confiava da origem que ele veio, da tribo de Benjamim, fariseu, filho de fariseus, perseguidor. Então, tudo que ele confiava, ele deixou para trás. Tudo isso era uma perda. E talvez tem coisas que a gente está confiando hoje que a gente não deveria confiar. Será que eu estou confiando no meu tempo de cristão? Será que eu estou confiando nas minhas experiências? Será que eu estou confiando no que eu fiz na igreja? Será que eu estou confiando na minha função na igreja? Será que eu estou confiando na minha performance? Não. Estou confiando na graça de Deus. Foi isso. Esse é um ensinamento de Paulo, né? Talvez tem coisas que você também não confia, porque talvez você não esteja bem de saúde, talvez você possa estar desempregado, talvez você não confie muito na sua idade, porque você não tem tanta vitalidade, na sua condição social, na aparência. Muitas coisas podem melhorar, mas a graça de Deus, ela é maior do que tudo isso. Então, a nossa confiança, ela precisa estar na graça. Então, eu só gostaria que a gente meditasse hoje. Tem muitas coisas que vão nos atrapalhar, né? O que a sociedade dita, o que a mídia está ditando, né? Então, a sociedade vai falar que a sua identidade, a sua autoestima, elas vão ficar muito mais fortes naquilo que você possui, né? Então, talvez você pode confiar naquilo que você compra, naquilo que você veste, naquilo que você sente, naquilo que você deseja. Hoje em dia, no mundo mais moderno, né? Às vezes nem é o ter que está sendo mais importante, é o transparecer. Por meio das mídias sociais, e principalmente para os jovens, né? É importante a gente transparecer. Mas será que a gente está transparecendo aquilo que a gente é? Ou você está transparecendo aquilo que as pessoas querem que você seja? Vou tentar compartilhar a tela. Vamos ver se vai dar certo aqui, gente. Vamos ver. Se não der, compartilhar a tela. Não dá. Mas tudo bem. Eu vou citar um negócio. Não sei se vocês já viram no Facebook, fala o seguinte. Chicão, deixa eu parar o compartilhamento que acho que você consegue aqui, só um minutinho. Pode tentar agora. Vou tentar aqui, vamos lá. Compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Só um segundinho, peraí. Deixa eu ver aqui. O pessoal não conseguir aqui, vamos ver. Mas tudo bem. Eu posso explicar, então, o seguinte. Não sei se vocês já viram no Facebook, que diz o seguinte, né? Quando, por exemplo, é uma profissão, professor, né? O que as pessoas pensam que eu sou, né? Vou falar do psicólogo, né? O que as pessoas pensam quando você é um psicólogo. Talvez ache que você é uma pessoa que fica pensando demais, né? Aquela pessoa que pensa muito. Muitas vezes, se você é psicólogo, como que você pensa que você é, né? Você pensa que você está estudando sobre o cérebro, né? Como que realmente você é, né? Muitas vezes você aquela pessoa que você ouve, né? Então, assim, não dá, sem a foto não dá para explicar muito bem, mas o que eu queria dizer, na verdade, é que muitas vezes a gente está vivendo só do transparecer, é o que os outros acham que a gente deva viver. Então, a nossa identidade,
ela deve estar mais fortalecida na graça. Então, quando Deus se apresentou, né, a Moisés em Êxodo, vocês podem anotar Êxodo 3, versículos 6 e 14, Deus fala: eu sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac e de Jacó, né? Então, Deus é um Deus de relacionamento, né? Então, Deus é o Deus da Silene, do André, né, do José Luiz. Ele fala também: eu sou o que sou. Então, o que Deus quer nos ensinar com a graça? Que a gente precisa ser, né? Mas o que a gente é, principalmente que vem do amor de Deus. Eu sei que a gente vai cometer muitos erros ainda, mas a gente precisa lidar com esses erros e ir em frente, né? E não buscar um caminho de perfeição. Mas a graça na vida de Paulo, né, trouxe essa humildade, trouxe essa alegria, essa fé e trouxe muitos frutos. Então, por causa dessa graça, houve muito trabalho também. Paulo, ele escreveu mais livros, ele viajou mais e fundou mais igrejas e também sofreu, mas não foi a força dele, foi a graça de Deus trabalhando na vida deles. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem que hoje de manhã, cada um de nós possa crescer nessa alegria, nessa leveza, nesse chamado, né? Nessa segurança e principalmente na certeza da nossa salvação, né? E que essa gratidão ela se espalhe por meio das boas notícias, não do que eu fiz, mas do que Deus fez por mim. Vou só deixar duas escrituras para vocês em 2 Timóteo 2:1, que é se fortalecer na graça, e 2 Coríntios 12, versículo 9, só tua graça me basta e a sua presença é o meu prazer. Então, vamos valorizar a graça, deixar a misericórdia triunfar sobre o juízo e vamos deixar nossa identidade, a gente ser o que a gente é, baseado na graça, não confiando nas coisas que a gente faz. Então, muito obrigado por poder compartilhar. Vamos orar nesse momento. Então, Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Deus, onde cada um de nós possa realmente valorizar o sangue, o sacrifício de Cristo, que isso continue produzindo uma liberdade. Eu sei que muitas vezes o nosso coração descamba por uma tendência a uma religiosidade, e o problema não são as obras, são a nossa confiança em nós mesmos, ou a gente quer descambar muitas vezes para um relativismo, achando que a gente pode fazer de tudo. E o que a gente pode realmente é confiar no Senhor, na sua graça, que isso nos dê a direção, a força, e o caminho para que a gente possa sempre agradar ao Senhor com as nossas vidas, Pai, que os nossos corações se fortaleçam, cresçam, para a honra, glória e poder do seu nome. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, eu te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado, irmãos.